e pratico meditação. Aí vim investindo nessa área de autoconhecimento, fiz já diversos cursos holísticos. Aí atualmente eu estou cursando pós-graduação em psicologia analítica, que é do Jung, que ele fala muito dessa parte espiritual do ser humano. E fiz também pós-graduação em psicologia positiva, porque eu sou de outra área, da área do direito. E aí eu senti necessidade porque eu também gosto de estudar. E aí essa parte de como nutrir a frequência vibracional tem a ver, primeiramente, nesse sistema de nós entendermos a nossa mente primeiro, porque não adianta nós nos colocarmos no movimento de fazer algo sem saber como funciona a nossa mente e como é a programação dela. Então Jung e outros psicólogos, né, mas eu puxando a visão do Jung, ele divide a nossa mente, nós somos divididos, quando nós nascemos, damos o nosso primeiro sopro aqui, e ao longo da caminhada, bebezinho, aí a gente começa, os pais vão inserindo as informações, os valores, as crenças, e a gente começa a criar o nosso ego. Esse ego, ele pode ser forte ou ele pode ser fraco, dependendo do que foi passado, né, aquela primeira infância. O ego, hoje eu entendo e sei que nós temos que desenvolver um ego forte. Por quê? Porque nós temos uma dualidade dentro de nós. O nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Temos a nossa luz, a nossa sombra. O planeta ele é regido pela polaridade. Dia, noite, claro, escuro. E assim somos nós, regido por esse sistema dual. Se eu tenho consciência que dentro de mim eu já tenho esse sistema dual, facilita a minha jornada, facilita eu construir o meu ego. Tem o ego e tem também o persona. O que é esse persona? O persona é onde nós criamos literalmente um personagem para poder lidar com o mundo externo, como eu vou apresentar para o mundo. E esse persona, ele pode ser positivo ou negativo. Dentro de um trabalho nós podemos criar um persona que pode ser tóxico para mim, porque eu falo uma coisa dentro do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu rejeito o que eu falo, mas eu estou inserida dentro desse persona. O interessante também do Jung é que ele fala dos complexos. Nós somos cheios de complexos. E trabalhando os complexos de uma forma holística é onde nós temos diversas personalidades, diversos eus. E esses eus começam a comandar a gente sem nós percebermos. Um exemplo de um eu. Um eu, vamos dizer que ele está negativado e está com tanto sistema de crença dentro dele que ele é um complexo dentro da psicologia, dentro da terapia holística. A gente conhece como fractais, multidimensionais, que podem ser positivos ou negativos, porque nós somos um mix dentro da nossa consciência, que pode ser mais elevado ou menos elevado. Isso quem vai determinar somos nós. E aí o complexo, eu achei super interessante quando assisti essa aula, porque eu fiz correlação com a terapia holística, né? Com a parte da apometria, com a parte da constelação familiar, com a parte dos florais, porque trabalha esses níveis nossos. O complexo é o seguinte: se eu fui uma criança que eu recebi muita crença explosivas do meu pai, de raiva, de que tudo é batendo, que tudo é porrada e gritos, esse eu, se eu tenho uma parte minha que se correlaciona, eu crio esse eu dentro de mim. E muitas das vezes numa briga, a pessoa ela vomita um monte de coisa, ela nem pensou. Por quê? Não é ela, é como se ela estivesse aqui, entrasse um eu que dominou e está na situação. E ela não tem o controle desse outro eu. Então isso chama-se complexo. O complexo ele pode estar em várias áreas da nossa vida e eles existem. Relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, amizade, área profissional. São muitos erros. E quando ele fala desse eu complexo, é onde eu, através de uma terapia, eu tenho consciência que ele existe. Eu não tiro ele. Esse eu, ele sempre vai gerar uma tensão. O que eu faço é o quê? Administrar ele. Lidar, ressignificar. Entender o porquê que ele existe, entender o porquê que ele foi criado e ressignificar, ajudar esse eu que existe. Então, dentro dessa parte da psicologia, você começa a ter clareza de como você não é você sozinho como a gente pensa. É uma mistura de muitas partes fragmentadas de personalidades que vem experienciar dentro de um único corpo. Outra informação. Então, o complexo, o persona que eu apresentei, o ego. O ego ele tem que ser forte. Por quê? Se é um ego fraco, ele não enfrenta o complexo.
quem domina é o complexo. E o ego fica refém, então é onde eu me calo, eu sinto a tristeza, passividade, é onde eu vou desenvolver a depressão, é onde, se eu tenho uma predisposição, né, é onde eu vou desenvolver falta de amor próprio, carência e uma série de coisas. Mais uma parte que existe dentro de nós que é preciso nós sabermos, o inconsciente pessoal, que é a parte de memória que a gente vai recebendo dentro de um campo de informação e a gente não tem consciência. E aí existem divergências ou não sobre esse tema. Alguns falam da parte arquetípica da genética. Por que muitas das vezes a pessoa fala até no piloto automático assim, eu puxei isso a minha mãe, eu puxei isso do meu pai. Então acaba que vai ressoando de uma certa forma porque nós estamos criando o tempo inteiro. Então eu puxei isso da minha mãe, então eu puxei isso do meu pai, e quando você vê, realmente enraizou. E esse campo morfogenético da genética, ele é muito assim, inconsciente mesmo, é inconsciente pessoal mesmo, né? Você vai criando porque você está envolvido naquela atmosfera psíquica, né? Neurônios que são enviados, a gente vai recebendo e vai trocando com a própria família. E tem também o inconsciente coletivo, que é o quê? Tudo o que aconteceu desde os primeiros habitantes do planeta Terra. E isso está numa memória coletiva, que é o quê? Se aconteceu algo há 1000 anos atrás, e se eu entrei naquele campo informativo, eu posso estar ressoando com aquela informação. Por quê? Tudo é átomo, molécula, vai receber. As paredes da casa, né, falam, nossa, que energia pesada. Por quê? Mesmo que tenha acontecido uma fatalidade há 100 anos, há 200 anos, eu estou receptivo àquele campo. Então, se eu tenho familiaridade com aquelas emoções, ou se eu tenho dentro de mim algo semelhante, é onde eu absorvo. Atualmente, um exemplo legal é da política, né? Então as pessoas entram num campo do inconsciente coletivo, elas na verdade elas são conduzidas a esse campo sem perceber. E quando ela vê, ela está irritada, ela está naquela mesma na dualidade em si, do que foi criado dentro dos dois personagens ali, do que a gente vê como bem e mal. Então, quando eu tenho clareza desse mix de informação, eu começo a prestar atenção o quanto eu sou vulnerável a nível de frequência. Eu não consigo sustentar uma alta frequência o meu dia dentro de 24 horas, porque eu saio de casa, eu vou falar com as pessoas, eu vou andar na rua, eu vou dirigir um carro. Mas a partir do momento que eu tenho consciência desse mix de frequência, desses diversos eus que habitam dentro de mim, eu começo a ter responsabilidade para poder entender as minhas sombras, para poder entender o meu persona. Eu quero uma persona saudável. Eu quero entrar no meu ambiente de trabalho, eu quero gerar uma frequência positiva, por mais que o meu ambiente de trabalho seja tóxico. Então começa a ver desafio. É um desafio. É como se você tivesse consciência de que o seu corpo é temporário e você vai deixar o melhor dentro dele porque você tomou consciência do seu sistema mental. E aí o seu sistema mental é atrelado, né, dentro do campo emocional, mental e espiritual, dentro da tríade, nossa tríade principal, fora outros corpos que a gente tem. É assumir essa responsabilidade mesmo. Por isso que muitas pessoas rejeitam o autoconhecimento, porque não é da noite para o dia, não é fácil, dá trabalho você olhar. Muita informação. Mas, quando você lida com um desafio, por exemplo, vou dar um desafio que a gente passou há pouco tempo, um momento pandêmico, que muitas pessoas faleceram. Você não tem que ter um luto, tem que ter um momento de dor, seja qual for o rompimento desse laço afetivo, né? Seja qual for a causa mortis ali. Mas você lida mais fácil. Não estou dizendo que não vá sentir dor, mas você lida melhor. Outro exemplo é situações mesmo que acontecem no nosso dia a dia de dor, porque aqui dentro dessa dualidade a gente vai ser estimulado o tempo inteiro a ter dor. Aqui é ter dor, que eu digo, no sentido dos desafios mesmo, da vida. Então, o autoconhecimento, assim, ele dá trabalho porque é mais fácil eu me colocar num padrão de vítima, ou eu querer achar um culpado, ou achar que é o mundo, ou botar nas mãos de Deus, que é o que a gente faz. E dentro dessa crença não vai chegar esse Deus que vai resolver os nossos problemas se a gente não assumir de frente. E aí, desde que eu entendi que a minha frequência depende de mim, eu entro na minha sombra, eu aceito. Mas eu também não fico refém dela. Eu vou buscar um floral, eu vou buscar uma homeopatia, eu vou buscar uma apometria, eu vou buscar uma terapia que me ajude a ressignificar aquela dor, me ajude a entender aquela sombra e que eu eleve a minha frequência.
Porque só quando a gente eleva a frequência é que a gente tem insight, intuição. É onde você direciona a sua vida de maneira mais assertiva, de você atrair pessoas que vão te ajudar. Porque se eu ficar na baixa frequência, eu vou me deparar com pessoas que são semelhantes a mim. Então não são os opostos que se atraem, são semelhantes atrás de semelhantes. E a importância, como você nutrir, né? Claro que vai ter dias que você vai acordar com uma baixa frequência. Talvez porque um complexo seu dominou no campo astral, num sonho, por exemplo. Porque o Jung, ele fala muito dos sonhos também, desse corpo astral que a gente navega. E esse corpo astral, quando a gente dorme, a gente deixou o corpo físico, o corpo astral vai dominar os complexos, os eus que nós temos e vai navegar dentro desse. Então, se eu também tenho uma consciência, até no corpo astral, quando eu trago o sonho para a minha realidade, eu vou entender o que está acontecendo comigo na parte emocional, que às vezes vem decodificada pelo sonho. Quando você está já aberto a entender. Vai buscando. Porque tem muita coisa. Isso. Eu, por exemplo, desde que eu conheci a Edneia, é que eu comecei a me policiar em muitas coisas, a esse respeito. Entendeu? De você abrir a mente e ver seu erro, o que você está fazendo. Sim, não está de acordo, se policiar, entendeu? Não que realmente o que você falou vai resolver de uma hora para outra, mas você vai procurar ter energia positiva. Eu vou aproveitar e já vou passar o vídeo. Não sei se o pessoal depois na gravação vai ver, mas eu indico. Esse vídeo aqui, quando eu assisti, fez muito sentido para mim. Esse vídeo é uma ilustração. No dia a dia. Tá dando pra ouvir? Já viu? Não, mas... Maria José, tu não vai me ouvindo chamar, não, Maria. Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não, vai lá pra fora arranjar o que fazer lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Pai. Deus abençoe. Ô, Maria. Tudo bom, Antônio? Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
aí, papai. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe o que é que não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando, não vá pra fora arranjar o que fazer lá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando. Esse vídeo, ele é bem legal porque ele retrata o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e como ali vai passando essa parte de padrões de comportamento. E o que acontece? Vai no piloto automático mesmo, a gente vai. E quando a gente bloqueia a nossa parte criativa, acontece esse bloqueio onde? Na primeira infância. Porque falam que ser curioso demais é feio, tá fazendo. E isso tudo causa pra gente uma série de bloqueios na parte emocional. Por isso que hoje depois que eu comecei a entrar no autoconhecimento, eu comecei a entender o porquê que as pessoas têm dificuldade de olhar para dentro. Porque na primeira infância, principalmente para gerações mais antigas, eu acho que até a minha geração, as crianças foram gritantes assim, né, dessa parte criativa. Mas nós temos uma parte boa, nós brincávamos muito. Não tinha tecnologia. Então nós ainda tínhamos a oportunidade. Hoje, a tecnologia está também atrofiando o hemisfério direito desse autoconhecimento. Eu acho interessante, Tati, porque eu venho de uma geração em que meus familiares, meus parentes, ninguém se dedicava ao estudo. E eu com 9 anos, não tinha 5 nem 6, mas com 9, eu tive a perspectiva em torno da minha casa. E meu pai falava por que aquela casa tal era de quem e o grupo dos meus familiares. E eu falei, não quero ser assim. Eu com 9 anos, minha irmã estava casando, aí vi que ela casou, foi para casa dela. E foi fazer a mesma coisa na minha casa. Maria, né? Filha da Dona Maria. Eu falei assim, não quero isso para mim não, eu vou querer trabalhar. Então realmente quando o espírito já tem dentro dele, talvez uma programação ou um rejeitou o padrão. Rejeitou o padrão. E interessante que fala que eu abri a porta. Né? Graças a Deus meus sobrinhos têm uma diferenciação, né, dos meus irmãos, dos meus primos. Então, na realidade, eu acabei de estar abrindo esse... Construindo um novo padrão. Um novo padrão. Sim. Isso é muito interessante, porque acaba que temos essa possibilidade de ou afinar com o padrão ou rejeitar o padrão, daquilo que vem se repetindo dentro ciclicamente, né? É muito, muito bacana. E aí, dentro dessa parte da frequência, de como nós vamos lidar com esse mix de informação e vir para esse novo. E a minha maior dificuldade quando eu comecei a estudar era porque muitas das vezes eu saía de um tratamento, me sentia muito bem, mas eu sentia dificuldade de sustentar
aquele padrão, porque a gente não vai voltar, não vai estar ali toda semana, né? Vai estar ali, é muito bom, ressignifica muita coisa, traz muitos momentos de cura, mas nós temos constantes desafios diários, porque a gente está vulnerável dentro do mix de frequências. Aí eu me inspirei em criar essa mandala. Deixa eu ver aqui, tá no máximo? Acho que tá, né? Tá no médio, tem que aumentar. Só que eu mexi nela de novo. Acho que ficou muito. Depois eu boto. Eu mexi nela de novo porque eu achei importante agregar mais algumas informações nela. Isso também é a título de autoconhecimento, né? Pra gente poder olhar e entender melhor como que além desse mecanismo todo que a gente tem na mente, a nível evolutivo, o que nós precisamos fazer assumindo essa responsabilidade. Quando eu trago a minha consciência, eu, Tatiane, estou aqui tendo uma experiência no planeta Terra. Aí, quando eu entro para uma parte mais expansiva da minha consciência, eu percebo que o planeta Terra é um ser vivo. Tem a água, tem a terra, tem os elementares da natureza. É um ser vivo, que nós dependemos dele para poder estar aqui. Se não tivesse a água, não tivesse o fogo, não tivesse a terra, nós não estaríamos aqui. E há parte desses elementos dentro do nosso próprio corpo biológico. Então aqui, o que eu fiz? Eu tracei uma mandala com as cores, coloquei os elementares da natureza, que corresponde, dentro de cada ciclo, corresponde a um padrão de consciência mais elevado. Porque os focos inferiores, nossa, que estão atrelados a essas partes nossas da formação do psiquismo, eles representam os focos inferiores dentro da parte. Tem a parte dos chakras, né, que também tem essa representatividade. Então aqui na mandala, eu quando olho para ela, eu tenho que saber que eu tenho que elevar minha frequência para uma parte minha mais elevada, superior, nível frequencial. Então, eu vejo as nuances das cores, eu pego e olho para ela entendendo que eu tenho no meu planeta as frequências das cores, os espectros de luz. Eu senti ali também tem os chakras que eu coloquei e eu coloquei agora os signos. Por que eu coloquei os signos? Porque muitas das vezes eu já fiz mapa astral, eu já fiz alguns estudos astrológicos dentro e percebo que eles se correlacionam com a nossa personalidade. Então, quando eu estudei assim sucintamente, né, lendo livros, estudando, sendo autodidata como buscadora, eu percebo que existem vários astrólogos que retratam o signo como luz e sombra dentro da gente, né? E aí eu falei, gente, na verdade eu tenho que desenvolver a luz dentro dos padrões arquetípicos do signo. Porque cada signo vai ter uma nuance, né? Então eu trouxe para eu ter consciência que existe dentro de mim essas vibrações e que eu preciso administrar. Eu não vou deixar a sombra do meu signo, sou Libra, a sombra do libriano, eu afirmar que eu sou indecisa. E eu me apossar naquele padrão que eu sou indecisa, que eu não sei fazer escolhas, e que eu sou boazinha demais, que o libriano, o sombra, ele é boazinho demais, e aí você não sabe dizer não. Então, nós todos estamos regidos em aspectos dos arquétipos dos signos. Então, se eu me empodero da parte sombra, eu afundo. Eu mesma afirmando, eu afundo sem eu estar sabendo que eu estou vibrando com aquela frequência. E aí, eu estudando mais ainda a parte de psicologia, eu vejo que dentro da mitologia grega, dos deuses, Afrodite é Libra, né? Vênus, tudo isso são padrões arquetípicos que regem uma influência absurda sobre nós. Eu tô com a Afrodite aqui no celular. Eu gosto dela, mas ela tem a luz e a sombra, né? Ela tem. Todos eles têm a luz e a sombra. E aí, se eu não administro isso, eu posso ficar com a parte sombra. Dentro de todas as mitologias tem a parte dos signos. Isso é um estudo assim, interessantíssimo. E que, quando eu olho, eu presto atenção. Eu saio daquela coisa só do horóscopo, do Mercúrio, de ver superficial. Eu analiso a mim mesma, a minha essência. Então eu tenho um programa, todos nós temos um programa muito negativo regido pelos signos. Negativo por quê? Porque eles trazem os complexos, desses erros que eu falei, negativados que independem da minha escolha. Independem de eu falar, olha, não quero, não, ele já existe em mim. Eu nasço com ele. Não, só o dia, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É isso, eu já nasço com ele, eu sou refém dele,
Mas quando eu desperto a minha consciência, eu falo, opa, peraí, não comanda a minha vida do jeito que você está comandando. Então, nós temos um programa, nós não tiramos o programa, mas nós reprogramamos, mandamos uma outra informação. E aí é onde a gente lida com o perdão, ressignifica, perdoa, né? É onde eu... Só que sai da parte do que muitas pessoas passam dentro nas redes, que você tem que ser gratiluz, e que você tem que estar o tempo inteiro zen. Não, você vai ter a sua sombra, mas você vai administrar a sua sombra, vai ressignificar e vai deixar ela ali, não comandando mais o programa. E não adianta eu ficar também refém da parte religiosa, que eu tenho que fazer caridade o tempo inteiro. Jesus, tantos outros mestres que vieram não deram solução. Ainda tem muita pobreza na África, quando você vê vídeos de países assim que vê fome mesmo, miséria. E por que isso existe? As pessoas têm que entender que não vai vir esse ser que vai acender uma varinha e vai acabar tudo. Não vai, e aqui vai ser o paraíso. Não vai. Aqui a gente está numa experiência que é dual. E independe de nós. Já foi criado esse sistema há milhares de anos. Então, quando eu trago e me libero da crença religiosa, se eu gosto de estar numa religião, sim, mas eu vou ouvir, mas também sabendo o que é bom, o que é ruim, o que vai me sabotar, porque até a religião tem a parte sabotadora, sim. O que vai me empoderar, o que vai me conectar com a minha fé, com a minha esperança. E aí você vai entendendo melhor essa parte de frequência, porque eu assumo a responsabilidade de olhar, de assumir, de ver, as pessoas estão assim, como se fosse a política, né, o exemplo melhor, ou um ou outro, fosse salvar a pátria. Não vai, cara, vai continuar a mesma coisa. Vai melhorar alguma coisa, vai melhorar outra vai piorar, outra vai melhorar, e assim vai. Agora, quando uma massa crítica, né, expansiva, de muitas pessoas desperta, aí sim nós podemos melhorar algo. Aí sim podem nascer escolas legais, ideologia legal, ideias inovadoras para crianças, para as pessoas, grupos de estudo. Mas eu plantando aqui, a Luana plantando ali, você plantando ali, e cada um levando uma mensagem. Agora a gente achar que vai vir um ser e que vai botar uma varinha que vai acabar, não vai. E aí quando eu assumo essa responsabilidade, eu olho para o signo diferente. Eu posso buscar como curiosidade ver qual é o meu programa dentro do mapa. Não, por que na minha área financeira ou na minha área de... seja qual for, por que eu tenho esse bloqueio? Vamos olhar o programa. O que está dentro de você que precisa ser desperto por você e você mudar? Aí essa parte é a mente, vamos dizer, inferior, né? Que é atrelado o ego, persona e os complexos, os signos, né? Quando eu olho para os chakras, eu sei que eu tenho os superiores e inferiores. Então, para eu expandir minha consciência e olhar minha vida de uma maneira inteligente, se eu tenho bloqueio na minha intuição, o que eu preciso fazer? Elevar minha frequência. Trabalhar sentimentos positivos, bons, criar novos hábitos, me olhar no espelho, coisas que eu não prestei atenção em mim, dizer pra mim que eu sou importante para mim, por mim, não por conta do outro. E aí eu vou desbloqueando os chakras superiores, né? Que é você receber uma intuição, se conectar com pessoas que vão ser peças-cabeça, vão funcionar como peças, como quebra-cabeça, mas que vai funcionar para te levar. O que mais? Aí eu entendo os elementares da natureza, eu me conecto mais com a natureza, olho ela diferente, porque eu sei que as ervas curam, que isso tudo já tinha na nossa ancestralidade, mesmo a gente tendo um nível menor de expansão consciencial. Preserva mais, né? Mas eles preservavam. Os que tinham contato com os elementares da natureza, numa época nossa mais ancestral, eles já eram as mentes expansivas, né? Que a gente vê a parte da cultura indígena, que já sabiam, muitos eram ali curandeiros, a parte das mulheres que eram sábias, isso tudo foi abafado porque teve a manipulação ocidental. E não queriam que a gente ficasse com a mente desperta. Então vão ter uma experiência, mas vão ficar presos. O que não é, para ter uma experiência, mas se tem dualidade, luz e sombra, eu quero buscar o meu lado mais positivo. Eu entender melhor o que é o padrão emocional. Aí, das ervas, a gente respeita mais a própria terra, se conecta melhor com... E quando você se conecta com os elementares também no seu mental, através de uma visualização criativa,
através de uma técnica de respiração, visualizando o mar. Às vezes você pode colocar no YouTube a foto do mar. Mesmo que a gente não tenha ali fácil acesso, você se conecta com aquilo, você se projeta. Nós entendemos que a nossa mente tem um poder de projeção muito grande. Nós somos seres que cada vez mais, através das pesquisas científicas, estamos descobrindo, né? Porque a ciência, ela agora está cada vez mais andando com a espiritualidade, né? Muitos médicos já falam, mas está cada vez mais ficando mais evidente para os médicos que nós somos seres telepáticos. Nós somos iguais aos golfinhos que se comunicam, emitem sons. Daqui a algum tempo, pode ser que lá, daqui a mais um século, seja isso normal. A gente, ao invés de precisar do telefone, mandar uma mensagem assim, a pessoa já sabe que tá, não, fulano quer falar comigo. Porque nós temos esse poder de intuição, essa conexão, essa sincronicidade. Só que isso tudo se perdeu, por quê? Distrai a gente o tempo inteiro. Consumismo. A gente é refém, querendo ou não, mas culturalmente, se outras gerações começarem a trazer mais trabalho, mais pessoas despertas, a gente vai ficar com a nossa mente com Wi-Fi antenado, sem precisar até do celular, né, para poder se conectar no sentido assim mais sutil, é a sutileza do corpo biológico. Então a gente já sabe que tem a clarividência, de você prever que se você agir de determinada forma, você já vai ver na sua tela mental o efeito que você pode criar daquilo. Se nós somos seres co-criadores, nós criamos o tempo inteiro, então eu já posso ver, não é por esse caminho. É quando a gente tem intuição, não vou por esse caminho, porque tem algo me dizendo que não é legal seguir nessa estrada. E aí você muda a sua rota. Então nós somos seres telepáticos, nós temos clarividência, nós temos... Então isso tudo dentro da nossa percepção do corpo biológico. Muitas das vezes, se você está numa imersão meditativa, fazendo técnicas de respiração, relaxamento, você sente cheiro. Aí a pessoa fala assim, caramba, de onde que tá vindo esse cheiro? Já aconteceu comigo. Cheiro de flores, tem flores aqui, tem jardim. Então você vê que nós temos uma percepção de entrar em outro campo, muito mais sutilizado. É de você também escutar o ambiente assim, nossa, tem uma música no ambiente, da onde que tá vindo essa melodia? E quando nós percebemos que isso tudo é frequência e que aqui, nessa realidade, nós adentramos em outros níveis de frequência, você começa a olhar essas séries aí que estão na Netflix com outros olhos. Que não tem ninguém inventando, né, assim, nossa, olha, ficção porque uma pessoa se inspirou e está passando a informação dentro de uma historinha. E aí a gente vai percebendo, vai assumindo essa responsabilidade. Então, se eu sou um ser que tem percepções, eu tenho que aprender a lidar com a luz e com a sombra das diversas realidades desse ambiente. Então, se eu vou num local que eu sei que é denso, que eu sei que já tem ali um clima pesado, eu já posso me blindar. Eu posso usar o meu poder de magnetização do meu corpo e me blindar. Trabalhar, trazer uma cor, trazer um amuleto. Por que os amuletos existem, né? E aí, a flor da vida ali na parte central representa a nossa parte mais evoluída, é a nossa parte eu falo sem vícios. É o eu superior, a parte nossa mais expansiva, que vai olhar. É ele que olha tudo aqui, todos os padrões de personalidade, mas só que, como diz uma pessoa que eu gosto, que eu sigo na internet, ela fala que ele é um gerente, mas que dentro dessa gerência ele também tem limitação. Porque se nós viemos com um programa, muitas das vezes ele não vai poder influenciar no seu programa, mas ele pode, quando você se conecta com ele de uma forma mais sutil, elevada, ele pode dizer assim, olha, dentro da intuição, vai por esse caminho. Mas ele não te tira do programa, ele não te isenta do programa. Então, ela fala assim, ele é um gerente, mas que ele não tem, ainda tem gente acima dele. Aí eu começo a olhar aqui, dentro desse jogo, tá, beleza, eu tô dentro de um jogo evolutivo, de experiência. E aí aí ela brinca que nós somos os subgerentes. O subgerente tem uma margem de navegar dentro dos programas, você começa a assumir uma responsabilidade dentro do programa com um poder melhor. Até para você ter uma assertividade do que vai acontecer de uma forma mais... peraí, eu sei lidar melhor com isso. Não precisa vir dessa forma tão pesada. Então você pula de fase. Então se era dentro do seu programa, na fase dos 40 anos, você passar por uma situação que as pessoas classificam como destino, e aí você muda, você pula. Não precisei, porque eu já expandi a minha consciência aqui. Já expandi, não preciso desse programa aqui. Pode pular, pode vir em outra fase do programa. Então é dessa forma que eu hoje lido com a minha experiência.
E aí esses eus, eles vão, a gente vai lidando com eles e vai colocando eles nos lugares evolutivos que eles precisam estar. Eu entendendo, né, o que ele quer, por que essa parte minha existe dentro de mim. As famosas perguntas inteligentes que eu falo que nós devemos fazer, porque a gente tem o vício de querer achar respostas e querer que elas venham prontas, mas elas não vêm. Elas não vêm, elas vêm pelo sistema de sincronicidade, da frequência. Vivenciando e frequenciando o seu psiquismo, porque nós temos os elétrons aqui no nosso cérebro, a gente não sabe que isso só... Nós não trazemos, é difícil, engraçado, é difícil para a gente trazer para uma realidade que são ondas de informação o tempo inteiro e que eu preciso sintonizar como se fosse uma rádio mesmo, né, de sintonizar a minha estação. Então, quando eu sintonizo a minha mente com estações mais elevadas, eu vou conseguir entender o meu problema melhor. Agora, se eu sintonizo com ondas mais baixas, não vou conseguir. É aquela sensação de remar e morrer na praia. E aí é quando você não resolve, aquele ciclo volta. Aí você acha que você resolveu. Tá tudo bem, tá tudo... Não, se você não resolveu, isso é experiência própria, vai voltar. Porque tá no programa. Então não vai tirar de você, vai voltar. Mesmo que passe 10 anos da sua vida, ele vai voltar. Porque você não resolveu aquela emoção, você não resolveu, simplesmente você mascarou. Ah, eu já fiz isso. Eu já fiz Ho'oponopono, eu já fiz vários circuitos para poder tentar cancelar algo que me incomodava. Mas aí quando eu percebi que eu não resolvi, eu falei, gente, mas por que voltou isso? Porque eu não resolvi. Eu tenho que resolver. A palavra é solução. E até a gente não mesmo cancelar. Perguntar, né? A gente perguntar, pô, peraí, por que eu tenho que passar por isso? Isso. Né? A gente questionar, na verdade. O Ho'oponopono, ele ajuda muito, mas ele ajuda realmente a cancelar. Mas aí eu fui entendendo que não é o cancelamento, é a solução. Porque se eu cancelar, eu não estou resolvendo. É como se eu estivesse cancelando mesmo. Cancelando, estou botando aquilo lá. Ele ajuda para muita coisa, mas dependendo do nível do que é, algumas técnicas de cancelamento, e se você não trouxe realmente a solução, vai passar um ciclo e vai voltar. Vai voltar. Seja no seu corpo astral, seja no seu corpo mental. Porque quando você estiver numa situação, ela vai puxar aquilo que Vai. você não cancelou, ela vai te lembrar dentro Vai da lembrar. Ela pode botar até em outra situação, mas a mesma a vibração. vibração. Ela Da volta. caixinha de Pandora, né? Entendeu? Sim. Chega um momento que ela vai lá pegar as memórias que você guardou, cancelou, mas a frequência ou a sintonia que você ativou hoje é igual àquela daquele tempo. Então Sim. vai lá. E ela é incrível como é que busca, mesmo que figuras diferentes, mas vão assumir os papéis daquela sua época, naquela fase da vida. Isso é interessantíssimo. E aí você vai entendendo que nós somos seres frequenciais. Que eu só sou regido mesmo pelo tempo, porque a gente nasce e vai tendo, né, o próprio impulsionamento do corpo biológico passando, a gente vai ficando mais velho, mas só que a frequência, ela permanece. Então, se eu assumo a minha responsabilidade hoje, do que eu posso fazer para lidar melhor com esses desafios, eu vou procurar entender, porque senão vai acontecer esse vídeo aqui. Vou botar para vocês, só pra gente rir um pouquinho. Não adianta se esconder, você precisa reencarnar. Pra quê? Já tá cheio de gente na Terra. Bom, tem um jeito de você não precisar mais passar por isso. Como? Amando o próximo como a ti mesmo. Você fez isso na sua última vida? Você tá cozinhando a porra do cara! Essa cozinha uma porra, filha da porra! Mas não ficar de cara aqui, porra! Não ouvi ela. Pois não. Adoro fazer isso. Pode ser animal? Todos os seres vivos você tem que amar como você mesmo. Todos vieram de Deus. Perdão, veio de Deus? Tá bom, vai. Onde vou reencarnar? Brasil. Agora, pode ser Dinamarca, Finlândia dessa vez, só pra Brasil, ano de eleição, todo mundo à flor da pele. Sua futura família se separou por causa de política. E uma criança, você, no caso, vai fazer eles se unirem novamente. Essa é a sua missão. É spin-off da história de Jó, é isso? Bom, achei bem maneiro, bem interessante mesmo. Eu vou só pegar minha mochila rapidinho, aí a gente pode começar a iniciar o processo. Tá bom? Tá bom, coisa rápida. Mochila? Mas não precisa de mochila. Volta aqui, sua filha da... Eu vi esse vídeo, eu achei muito engraçado. Eu achei esse vídeo e trago uma outra reflexão pra gente. Eu refleti muito nele. Eu preciso sair daqui cheio de coisas mal resolvidas dentro da minha consciência e levar para outra realidade? Porque a gente tem uma crença, sem ferir nenhuma religião, eu gosto sempre de falar isso,
eu expandi, eu já tive também conexão com religião, mas eu acho que a gente vai dando uns upgrades na nossa consciência, porque a religião ela foi transmitida por um homem, que escreveu, assim como eu escrever um livro, você vai escrever um texto, a gente vai olhando de uma forma mais suave. Um homem, adoro a história, acho linda, adoro Jesus, mas assim, dentro de culturalmente, há 2000 anos atrás, dentro de uma realidade, daquele valor do que era aquilo. Porque amar incondicionalmente a gente sabe que é muito difícil. A gente está no exercício de amar, e amar que eu digo no sentido de soltar. Soltar o outro, respeitar a escolha do outro. Não trazer esse amor desse amor que foi passado, que aprisiona. E aí quando nesse vídeo ela, né, retratando que ela já está em uma outra realidade, é como se eu desse poder para a pessoa dessa outra realidade dizer o que eu tenho que fazer aqui. Então quando eu assumo a minha responsabilidade, se chegarem, eu penso assim, dentro das minhas experiências meditativas, né, eu estou nessa realidade, eu estou no véu. Mas, quando eu sair daqui, eu tenho um argumento, eu sou um ser, eu sou uma consciência. Né, de dizer para mim, não, dentro da sua programação, eu tenho o meu poder de também te contestar. A contestação, ela acontece aqui, mas ela tem outros planos também. Então, você refém, eu sempre vou deixar alguém gerir a minha consciência, a minha vida dentro. Claro, vamos barganhar, é isso que eu tenho em mente hoje. Não, vou barganhar, que é isso? É o que ela fez, né? Não. Mas aí ela fugiu, né? Ela falou, não, vai nascer numa família, uma política, ela falou, não, peraí, vou pegar minha mochila. E se eu tô numa realidade que é dual, vai ter hora que eu vou xingar e que eu vou ter raiva. Tá tudo bem, né? E aí, o que eu não posso é o quê? Alimentar aquela raiva. Mas eu jogar pra fora, porque a raiva, ela também é super impulsionadora de nós mudarmos o que está nos incomodando, de nós entendermos. Quando eu entendo uma raiva, olhando o eu complexo, se ele for no piloto automático, aí ele está te dominando. É energia da ação, né, a raiva. Se ele vem, né, um eu que tem muita raiva por causa da criação, por causa do sistema de criação, seja lá o que for, eu vou entender ele como impulsionamento para o meu avanço. Então eu uso a raiva de forma positiva. E isso também dentro da psicologia é falado, só que assim, é falado que as emoções ditas como negativas também nos ajudam. Então se eu não vou ser zen, eu não vou estar ali fazendo a caridade o tempo inteiro, eu não vou estar, até porque são conceitos que foram passados pra gente como reais. Então se eu tiver raiva, se eu me perdi, se eu excedi, se eu vi, eu vou saber pedir desculpa, eu vou saber melhorar aquela situação, mas se eu também vi que eu precisava expor algo que me incomodava com uma raiva, eu vou falar, vou me colocar. E aí você vê que a experiência humana é você lidar com essas emoções de uma forma, é a tal da maestria pessoal. É você aceitar que ela existe. Então eu não vou me punir. Não vou me punir. Então se eu saio daqui sem a punição dentro do meu coração, eu já dei um salto evolutivo. É igual quando a gente fala das religiões monoteístas e politeístas, né? As religiões politeístas que têm vários deuses, é mais aceitável a dualidade. Agora, numa monoteísta, é só tudo bem, tudo zen, tudo muito amor, muito... E não é, né? Não é a nossa real. Não é. E muitas das vezes as pessoas que têm essa filosofia, elas saem da cidade grande e vão viver num local que realmente você tem como ter a paz. Você está ali perto de um lago, você está perto da natureza, você está num lugar totalmente de frequência elevada. Até os próprios seres elementares vão trazer aquela frequência, aquela atmosfera psíquica de outro nível. Então é muito fácil a pessoa botar o celular dele e dizer, fique zen. Ame a todos, e perdi a todos. Mas sabe o que acontece? Como ela falou da parte politeísta. Sem falar em crenças, o principal do Velho Testamento, do Novo Testamento. Jesus Cristo, quando falou amai o irmão do outro, não é que você tem que renunciar à sua vida pelo outro. Você tem que respeitar a opinião do outro. Isso é amar. Sim. Entendeu? E às vezes o amar que as pessoas elevam é sacrifício. Sacrifício, entendeu? Exatamente. A interpretação. Entendeu? A missão. A missão. Então não é isso que Cristo quis passar, entendeu? Sim. Eu também tenho esse viés da interpretação de uma forma leve. Porque eu tô aqui, eu não vou ser, como fala, tá ali na gratiluz o tempo inteiro e não vou ter essas explosões emocionais. Vou ter, mas eu vou administrar, vou entender e vou sair de um processo interno de punição. Porque se eu ficar me punindo porque eu senti raiva, que eu fiz alguma coisa que não é legal, aí é onde eu vou entrar num sistema de dar gerência para outras possibilidades na minha vida. Até quando eu sair daqui, se eu sair daqui com um nível consciencial preso, me punindo,
dentro do filme Nosso Lar, tem né, a nível até de autoconhecimento, eu olho hoje, até quero assistir de novo o filme do André, passagem lá do André Luiz, que ele tinha zero autoconhecimento aqui nessa realidade. Mas por ele ter curiosidade dentro do filme, né, retratando essa parte, ele foi dando avanços. Então eu vejo que a curiosidade ela é importantíssima, positivíssima. E aí, hoje quando eu falei pra você que eu tenho vontade quero desenvolver um trabalho com crianças, é isso, porque criança ela tem que ser curiosa. A curiosidade ela vai deixar ela ser uma buscadora e dela rejeitar padrões dentro do que ela tem, de um pai, de uma mãe. Porque o lúdico ele é criativo, né? Então o lúdico ele limita, Sim. ele tira o limite que nós como como se diz, adultos, a gente parece que vai se perdendo, se distanciando. Vai se distanciando. E aí, quando eu falo que temos que usar o celular, hoje nós usamos o celular de maneira inteligente, mas muitos adultos atrofiam essa parte lúdica da criança e aí a curiosidade ela fica anestesiada dentro do cérebro dela e aí ela começa a achar também que tudo muito ali, tá no celular, tá no celular, pronto, tá né? pronto, tá É pronto, condicionada. é condicionada. A gente vê isso até pela filmes e músicas de uns tempos pra cá, você tem percebido que as pessoas têm dificuldade de criar coisas novas. Porque a humanidade está Sim. né? Com esse déficit. Com esse déficit. E a curiosidade, ela aciona também os nossos talentos, dentro daquilo que a gente pode fazer, que vai trazer um empoderamento, algo legal, seja qual for a sua facilidade. É importante. Nós também fomos criados num sistema gregoriano do calendário, né, do calendário gregoriano, que nós somos reféns de um sistema que traz culturalmente a frase aposentadoria. E quando a pessoa tem esse sistema, ela assina dentro dela que eu me aposentei e acabou tudo. Estagnou. Estagnou. E aí é onde as pessoas começam a desenvolver padrões mentais que são regidos por inconsciente coletivo dessa palavra. Então, quando eu tomo consciência, eu quebro a crença dessa palavra, eu ressignifico, eu não entro no fluxo de idade e eu começo a manter uma mente ativa. Aí eu posso acionar minha curiosidade, posso acionar talentos meus que poderiam estar lá na infância, igual da Maria, que estava escrevendo, desenhando. E a gente vê que não tem limite essa expressão consciencial, eu trazia a minha expressão legal. Então, se eu gosto de música, vou ter mais contato com música. Se eu gosto de desenho, vou ter mais contato com desenho. O que eu posso criar? O que eu posso trazer para o meu dia a dia que eu vou gerar uma criatividade? Isso é muito importante a gente buscar dentro de nós essa criatividade, seja com a escrita, seja com criar mesmo, trazer a criação para a nossa realidade, seja fazendo uma comida para quem gosta, seja o que for. Usar os elementares da natureza para criar. E aí você vai elevando a sua frequência. Essas são as dicas, gente, de como elevar. Buscar ferramentas, então assim, a mandala. Vou fazer agora um exercício com vocês de respiração. Então, quando a mandala, ela reverbera uma informação, quando eu falo, foque na flor da vida. E aí você vai inspirando, expirando, você começa a ver os espectros de cores da própria mandala dançando, vindo, porque as cores elas são frequências, então elas começam realmente a dançar, a conversar com você. E aí você pode dar comandos, né? Eu já ouvi assim pessoas falando assim, eu tenho muita dificuldade de projetar, mas porque a mente nunca projetou, isso é normal. Agora, nós podemos fazer exercícios simples para quem nunca projetou, de começar a botar na tela do computador. Eu quero projetar, por exemplo, uma cor violeta. Então, eu não consigo buscar na minha tela mental. De uma certa forma, pode estar ali, porque nunca fez, nunca teve essa sensação, está com um certo bloqueio. Mas, como desbloquear? Eu sempre falo isso, porque foi implantado também aqui pra gente que meditação só pertence aos orientais. E de uns anos pra cá, tá abrindo para todos. E você pode meditar tomando banho, você pode meditar lavando uma louça, você pode meditar fazendo um exercício de yoga, fazendo um exercício deitado, inspirando. Então, você buscando isso no seu dia a dia vai facilitar, buscando esse conceito, né? Então, quebrando essa crença da meditação. E aí eu falo muito assim, eu não consigo fazer visualização, não consigo ver na minha tela mental. Bota no celular a cor roxa. Eu quero meditar porque eu já entendo a propriedade daquele espectro de luz da cor violeta. Vamos supor, violeta é transmutação. Então, eu estou precisando transmutar algo, isso é a mente quântica, é a mente quântica. Estou precisando transmutar uma situação difícil, quero trabalhar com a chama violeta. Eu vou botar no celular, vou ficar fazendo ali, pelo menos ali 5 minutos visualizando, tendo contato com aquela cor. Quando eu fecho o olho, é a mesma coisa que eu falar para vocês.
porque vocês já conhecem uma maçã. Se vocês fecharem o olho, vocês não vão ver, isso era uma das minhas dúvidas quando eu entrei nesse universo. A gente não vê igual a gente vê a maçã com clareza e concreta, mas você fecha o olho e você consegue ter a percepção do que é a maçã. O formato, o cheiro, que ela é redondinha, isso é a projeção. E aí vamos fazer exercícios simples. Aí, luz violeta. Fiquei vendo a luz violeta. Eu quero trazer para dentro de mim, buscar acessórios. Eu gosto muito, eu busco pedrinha, eu busco coisa. Então isso é você trazer informação para o seu campo e começar a levar a sua frequência. A mandala, ela trabalha com todas as cores, então ela vai projetar para você as nuances de todos os raios. Cada raio, aqui eu procurei fazer as nuances dos 12 raios, né? Aqui na tela não consegue perceber muito, mas ela tem, eu procurei botar, porque as cores vão se fundindo, misturando, né? Vão dando uns tons diferentes, né? Pastéis, mas dentro assim, da intenção. Tudo é intenção. É emitir uma intenção. E aí você percebe que quando você faz o exercício, você eleva um nível vibracional pro corpo, né? Pra assim, dar uma parte expansiva dentro de você. Eu vou usar uma música de frequência, que eu também gosto muito, assim, frequência. Não fui eu que fiz, mas se eu sinto que gerou uma coisa assim, não soou bem pro meu ouvido, eu vou pra outra. Mesmo sabendo o significado, não sou 432 Hz. Eu sei que vai levar a minha frequência, que vai ser bacana. Mas às vezes eu boto, eu sinto um negócio estranho, eu fico, não. Aí eu sinto às vezes uma inquietação ainda, aí eu não, vou mudar. Porque hoje eu já sei fazer com música e sei fazer sem música. Você até saiu, né, do meu. Sim, não, eu quis dizer assim, como tem muitas opções no tem YouTube. muitas, que eu já ouvi outras que saíram e não me identifiquei. Ah, entendi. Aí quando ela abriu carta pra mim, aí saiu da autometria, saiu realmente, não foi, Janete? Não sei se tu lembra. Saiu 432. Aí sempre que eu vou dormir, eu coloca, né? A dificuldade que eu tenho realmente é de visualizar as coisas. Não consigo. Eu fico querendo treinar, disseram que para olhar para dentro de você, sim. fechar os olhos e olhar para cima, um ângulo de 90, para poder ver se você fixa na cor que você quer. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Tem um livro legal, que é o Método Silva, que ele traz assim, ele explica um pouco como funcionam as ondas cerebrais e quando você entra em determinada onda. Mas ela tem essa dificuldade que você estava falando, né, Tati? Ela vai precisar, tipo, você pode chegar uma fotinha. Ela deu essa ideia do telefone celular, botar a cor, ressoar. Aí você consegue saber. Meu pai é alemão. Meu pai tinha 7 filhos. Você sabe por que ele fazia a gente dormir? Ele falava assim, vocês todos vão fechar os olhos, quando vocês verem a cor roxa dentro de vocês vão dormir. Não, a gente ficava e via. Juro pra vocês, a gente dormia. Ele mentalizava, a gente mentalizava e falava, ponto, tá chegando. Relaxa mais, quando a gente via, todo mundo. Legal. Seu pai tô falando uma coisa que ela falou, uma coisa que 100 anos atrás. Criança é fácil de meditar, né? Muito fácil. Sim. Como ela falou, criança. Criança é muito fácil de meditar. E eu tenho um neto, espoleta, sabe? Ele é incrível, tem reações assim rápidas, é um super inteligente. Aí, pela primeira vez, eu ensinei eles a meditarem, né? Aí eu falei para eles assim, vocês conseguem fechar os olhos e conseguem, eu estava na casa deles, ir no banheiro e voltar aqui no quarto? Aí eles, acho que sim. É uma coisa que faz todo dia, né? Então fecha os olhos. Aí eles fecharam. Chegaram? Cheguei, vó. Então tá. Olha aquela cor azul ali. Olha. E fecha os olhos e vê a cor azul. Aí. Tá bom. Aí quando. Assim, aí eu passei a meditação. Sente a sensação da respiração, entrar. Aí eu comecei a ensiná-los a meditar. Então eu vejo que realmente nós, seres humanos, nosso cérebro, ele é sobre condições, ele é condicionado. Ele tem que primeiro ser condicionado, né, para poder estimular aquilo que esteja ou na memória, ou que esteja criando, né? Sim. Então tem que ter um motivo, tem que ter um estímulo, tem que ter uma motivação e tem que ter um condicionamento. Então acho que nesse momento de meditar é isso, você tem que, de alguma forma, condicionar o cérebro para aquele caminho. Sim. A meditação, ela assim, a gente pode usar ela de diversas formas, né? A guiada, que tem algumas, mas só que aí é aquilo que eu falo, tem muita coisa na internet, mas você também tem que saber que dentro daquela, se você não conhece tanto, pode ser que venha uma frequência.
que é uma voz que está passando ali, né? A gente não sabe. Até Uma filtrada. tem que dar uma né? filtrada, é isso, a filtrada. Mas quando você faz, né, realmente uma projeção, condicionando, a sua mente, ela vai navegar, né, fazendo exercícios. E é possível nós quebrarmos crença de que é difícil. A partir do momento que eu já me coloco, a partir do momento que você já colocou a intenção, já está dando um passo. Tem feito. Todo dia eu faço o Ho'oponopono para mim. Porque eu até durmo, eu tenho muito sono. Aí às vezes eu fico assim, eu tenho que aumentar minha frequência. Minha frequência não tá boa. Aí eu vou para a varanda, fico conversando com o universo, aí volto, aí boto a frequência do hertz, ou então deixo lá ouvindo e começo a fazer o Ho'oponopono. Aí eu durmo. Às vezes eu quero contar que eu estou fazendo 21 vezes, vamos lá. Nem chego, nem no quinto já dormi. Já encontrou. Mas assim, porque estou treinando desde que eu fiz o Prometeu, que eu faço isso todo dia. Então me melhora muito. Sim. Eu tenho dormido bem melhor. Vai dando passos, né? Um pouquinho, e quando você vê, você já tá porque eu vou falando. Sim. Não é nem mentalmente, é falando mesmo. Entendeu? Aí é porque realmente é igual fazer meditação. Para mim fica difícil, mas... vai colocando a mente nesse movimento, fazer. porque eu não falei aqui, né? Mas dando assim, um spoilerzinho, é tão profundo que quando nós começamos realmente a se familiarizar com esses tipos de práticas, a gente acessa, dentro da psicologia, Jung fala reino intermediário, que é a realidade, né? Outra realidade, o astral. E aí você, vendo sua tela mental, já sabendo se projetar, você já projeta o seu eu como se fosse. Eu tenho uma situação muito difícil. Você traz para a tela mental para você resolver. Aí você cria, você já está vendo assim, você resolvendo. E resolvi, porque já resolvi no corpo astral. Verdade. Tô acabando. Vamos fazer só agora o exercício, tá? A vovó não acabou. Fazer só o exercício. Acabou. Tá acabando, agora é só o exercício. Agora senta aqui que vamos fazer uma técnica de respiração. Ela vai fazer a respiração. Tá, então vamos fazer com a mamãe a respiração, tá? Vou botar aqui, ó. Você vai fazer a respiração? Mas agora eu posso... Vai sim, respiração muscular. Vocês conseguem daí visualizar? Eu não vou dar muito zoom, porque senão eu vou cortar ela. Mas eu acho que mesmo na cortada, eu vou deixar assim, pode ser? Não é só na cor da vida que tem que focar? Focar na cor da vida. Tá bom assim? Então essa mandala, eu ainda vou falar mais sobre ela, né, no canal, vou trazer mais informações sobre ela. Mas assim, esse tipo de meditação é com os olhos abertos, para trazer para o estado de consciência a presença, entendeu? É diferente daquela que você faz para relaxamento. É para você trazer realmente um estado de consciência seu, consciente, mais abrangente. Então o ideal de fazer exercícios com ela é de dia, assim, não no momento para você relaxar. E aí quando você faz, vamos supor que você está com uma situação que você precisa resolver, e você se coloca no movimento de ouvir o seu eu superior, desse gerente que eu falei, ou de trazer um insight, uma ressonância, então você se conectou de forma intencional. Eu estou intencionando, estou mandando informação e estou aberta para ver o que vai fluir, qual o insight que vai surgir. E aí a gente pode trazer os alimentares da natureza. Aí hoje eu vou ficar aqui, vou falar para vocês, vou ficar aqui para a voz chegar mais perto. Eu vou fazer uma indução, né, uma aliança, e vou trazer algum aspecto para a gente trabalhar ali, tá? Mas essa é de olhos abertos, se conectando com a flor da vida,
Deixando vir o que for de percepção. Depois vocês falam se aconteceu ou não, se teve alguma percepção de cor, do que seja, né? Vamos respirando. Lentamente puxando o ar e soltando o ar. Puxando o ar pelo nariz e expirando pela boca. De forma consciente, mandando informações de relaxamento para o seu corpo, eliminando as tensões do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional. Se conectando com a flor da vida. Fazendo espelhamento de forma consciente de que existe dentro de você uma parte sua superior, mais elevada, e trazendo proximidade pelo aqui e agora. Permitindo a expansão da sua consciência. Entrando em contato com a consciência planetária. Os elementares da natureza. Fogo, terra, água, ar. Equilibrando os seus chakras, os 7 chakras principais. Deixando os espectros de luz atuar nos seus corpos sutis e no seu corpo físico. Deixando vir e ressoar a onda de frequência mais elevada. Nesse momento, se você tem uma pergunta, pode deixar vir essa pergunta vir. Porque a resposta vai vir a partir de você, do seu eu superior. O insight, a solução, você prestar atenção nos seus sonhos, na comunicação. Inspirando e expirando lentamente. Entrando em contato com o sentimento de gratidão pela solução, pela resolução, pela compreensão de você mesmo. Vai voltando a mente, colocando a mente no aqui e agora, no estado presente.
vocês desconectarem, vocês me falam. Quando vocês voltarem, vocês me falam. Tem tanta coisa nesse computador da minha mãe, gente. Vocês conseguiram fazer a conexão? Mesmo que rapidinho, conseguiram? Eu fixei ali, mas eu sou muito difícil de... Achei interessante porque à medida que eu fixei o centro, à medida que você pisca e abre, você vê figuras diferentes. A mandala, ela muda. A mandala, ela faz quadrados, ela faz retangulares. Aí cada piscada eu tava assim, gente, não é possível. Aí daqui a pouco eu vi 7, o 7 fazendo assim e o 7 fazendo assim. E eram piscadas, assim, ó. É porque a própria geometria sagrada da flor da vida, ela já tem uma informação energética poderosa. Então ela é a nossa formatação original. Tudo tem a flor da vida aqui, nas flores, tudo tem no estudo, né? Então, assim, você já automaticamente se projeta para você se espelhar com a sua melhor versão. E dentro de nós, quando nós fazemos meditação, quem já faz muito, assim, você pode ver aqui no seu terceiro olho várias figuras geométricas, numeração, cores, porque nós temos um mix de coisas dentro de nós. Então, acaba que quem tem mais facilidade vai projetar essa parte com mais facilidade. E aí você vai fazendo os exercícios, vai buscando essa conexão. Né? Conforme vai fazendo os exercícios, vai buscando. Ela falou que já tem dificuldade, mas a partir do momento que vai se colocando, mesmo que não veja, mas vai tendo uma percepção a nível frequencial. Eu vi assim, movimentos circulares, assim. Vai atuando no campo, né? As cores, porque nós temos essas cores. Aqui no planeta ele é regido, né, por todas as cores, então eu vou entrando em frequência, eu vou me colocando na frequência. E aí eu tenho, né, eu achei que eu ia fazer esse ano, mas não consegui. Eu tenho um projeto que eu estou desenhando ainda, porque eu quero, assim, ajudar as pessoas a elas terem facilidade com técnicas que vai ajudar ela a levar a frequência dela. Só que eu tenho que ainda gravar, eu tenho que... é um trabalho, né? Não é uma coisa que eu faço assim, dia pra noite. Dia pra noite. Eu quero realmente liberar, assim, eu tô construindo uma plataforma. Na verdade, ela já tá assim, já tem a perspectiva dela, mas depende mais de mim. De eu gravar, de eu disponibilizar o material. E aí eu vou fazer, aí ficou pro ano que vem. Pra quem quiser ter acesso, eu quero fazer assim, tipo, meditações, acessar, ou então assim, parte teórica disso, mas eu quero popularizar um pouco, porque eu vejo que tem muitos assuntos que são só elitizados. Eu quero precificar uma assinatura, mas que vai ser algo assim, acessível. E não de você ter que fazer um curso, eu quero trazer essa parte para todos, né? Para todos nós que podemos
somos buscadores e queremos melhorar aspectos, né? Eu tenho que gravar, fazer. Aí essa mandala ela vai estar também no meu projeto de ter exercícios, de ter troca. E às vezes fica muito mais fácil a pessoa chegar em casa ou mandar imprimir, ela tá com a mandala ali sentada. Ou então ela fazer um trabalho de cura, ou ela ter acesso a informações de uma forma também sucinta, porque a informação ela tá rápida, ela tá assim. Ninguém mais precisa levar os livros para poder estar tendo acesso. A gente já, eu me coloquei minha mente no movimento, então eu quero entender isso daqui. Então vai lá, não precisa mais antigamente ler muito, né? Você botou, acessou, pronto. Essa questão da resposta, né, durante a meditação, assim, comigo costuma ser rápido, mas eu tenho o hábito de questionar a resposta. Porque vou falar uma coisa pessoal minha, eu perguntei se eu ia conseguir me livrar dessa questão de dependência emocional das pessoas. Aí eu fiquei vibrando, aí veio a resposta, mas você não tem dependência emocional das pessoas. Aí eu falei, pra mim foi uma resposta, porque é pra eu sair daquela frequência de achar que eu tenho. Porque o programa, ele tem, você tem. Então, quando você já detectou, é você confrontar o programa e elevar a frequência. Porque se ele domina, é onde o eu mais baixo vai dominar. Que é o que a maioria de nós, né, a gente tem, porque o eu inferior, ele domina muitas vezes a gente. Domina mesmo. E aí nós sempre achamos, essa é uma das maiores dificuldades, eu digo isso com propriedade, eu falo. Porque tem a modinha, né, do alto amor, que é o a maior dificuldade da gente é aqui dentro do véu. Por quê? Eu sei que eu tenho um poder numa mente superior além, mas eu estou numa experiência humana. Então eu tenho uma limitação aqui. Então, Tatiana, sempre eu busco 1 hora do meu dia me conectar com o meu eu superior, porque se eu vejo que o meu dia for muito denso, como a Ana falou, dessa parte, dessas carências que o ser humano por si só tem, a gente tem que levar e sair, buscar, e sair, e não deixar esses complexos dominarem. Por quê? Esses eus complexos, vamos dizer que são contrapartes nossas. Que dentro de uma parte espiritual, vamos dizer que podem ser eus que já tiveram experiências aqui, mas estão dentro do meu sistema. Eu tenho que estar toda hora ressignificando por ele, porque senão ele vai me dominar. Então, onde eu faço uma apometria, onde eu vou confrontando. Eu não posso baixar a guarda e deixar ele me dominar. Né? Que eu tenho feito. Isso, e deixar ele... E conforme você vai elevando, é onde a gente busca o comando da parte nossa mais elevada aqui. Para chegar nesse nível, eu acredito que eu também preciso de um pouco mais. Tem que ter um domínio muito forte da mente. Não é uma coisa muito simples pra gente, mas nós estamos no caminho. Eu percebo assim, que conforme mais movimentos e mais exercícios eu vou me colocando para fazer, e conforme eu também vou abrindo o espaço para eu também expressar minha criatividade, meu talento. Trabalhar. Isso dentro de mim. Então, se eu posso falar sobre isso no meio, no coletivo, seja constante. Propagar. É onde a gente abre. Eu percebo que vai te travando. Porque eu escrevi um livro. Eu vou até fazer o sorteio aqui. E nesse livro, eu tive um dos meus primeiros desafios. Quando eu comecei a trabalhar com o meu talento, a programação é muito interessante. O meu talento, e cada um tem, seja qual for o mínimo, é levar uma informação para o coletivo. Seja qual for, você abre. Aí é onde tem o tal da lei do karma e você começa a gerar o dharma. Então você começa a buscar autonomia. Parece que eles